Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 12 de junho de 2022, um domingão, e nesse vídeo de hoje nós vamos atualizar a situação do Bitcoin, falar sobre a Ethereum e falar do que a gente deve esperar para os mercados nessa semana, que vai iniciar amanhã, na segunda-feira, dia 13 de junho de 2022. Bem pessoal, antes de começar eu peço encarecidamente que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você sempre assiste os meus vídeos e não é inscrito, se inscreva, meu amigo, estou quase chegando em 21 mil inscritos e eu preciso da sua ajuda, beleza? Bem, outra coisa, pessoal, se você que está assistindo esse vídeo ainda não ativou o sininho das notificações que fica aí embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto diariamente aqui no canal, porque geralmente quando eu vejo boas oportunidades de negociação, eu trago aqui e mostro os detalhes da operação. E se você quer ajudar esse canal de alguma forma, curte o trabalho que eu faço, o conteúdo que eu trago, deixa o like aí embaixo. Não custa nada, mas faz toda a diferença aqui para o canal. Bem, pessoal, então vamos falar aí do nosso queridinho Bitcoin. O que está acontecendo? O Bitcoin hoje caiu, já está caindo mais de 3%. Ontem fechou o diário com mais de 2% de queda. O final de semana está sendo de queda. E, pessoal, acredito que uma das principais razões para isso estar acontecendo é que na próxima quarta-feira, dia 15 de junho de 2022, a gente vai ter aí o pronunciamento do FONC, a decisão da mudança na taxa de juros lá nos Estados Unidos, e isso está deixando os mercados ansiosos, pessoal. Como eu vim alertando vocês nessa sexta-feira passada, que foi o dia 10 de junho, saiu ali o dado do CPI, né? Inflação lá dos Estados Unidos, inflação ao consumidor lá dos Estados Unidos, ela veio acima do esperado, tá? Como tem vindo ultimamente. E, pessoal, se na semana que vem a gente tem Fed e a gente tem inflação, e a gente tem Fed, né? E a inflação tá dando sinais aí que não desacelera, aí o mercado começa a precificar aí que o Fed vai ser duro nessa reunião, tá? Alguns dirigentes do Fed, alguns membros já falaram nos últimos dias que vão subir os juros o quanto for necessário, o quão rápido for necessário para conter a inflação e fazer com que ela converja para a meta. Então, meus caros, isso aí faz os mercados precificarem aí que o Bitcoin, não que o Bitcoin, mas faz os mercados precificarem que o aperto monetário pode ser mais duro e pode haver uma postura, uma mudança de postura. Olhando para o gráfico do Bitcoin, pessoal, o Bitcoin geralmente ele acompanha muito bolsas americanas, mas final de semana bolsas americanas estão fechadas e o Bitcoin está caindo forte. O que está acontecendo? Bem, pessoal, primeiro, tá graficamente, vamos começar pelo gráfico semanal, que é um tempo gráfico mais demorado aí para o Bitcoin, né? O que a gente tem quando a gente olha gráfico semanal, pessoal? Eu, pelo menos, no gráfico semanal do Bitcoin, vejo uma bandeira de baixa, que eu vim alertando desde o final de março sobre a possibilidade dessa bandeira de baixa, tá? E o alvo dessa bandeira de baixa está ali na região dos 18 mil dólares. Ah, Tainan, então quer dizer que amanhã vai a 18 mil dólares? Não, meus caros, a gente está falando aqui de um tempo gráfico que, como eu estou dizendo, ele é o semanal, tá? Cada candle, ele demora uma semana para fechar. Inclusive, hoje de noite, às 21 horas desse domingo, a gente vai ter o fechamento desse candle do semanal, que provavelmente deve fechar aí com mais de 7% de queda, tá? Mais uma semana de baixa. E, pessoal, no gráfico semanal é isso. Então, a perspectiva gráfica do Bitcoin para as próximas semanas ou meses é os 18, 19, 20 mil dólares, aquela região ali, beleza? Tainan, e no gráfico diário, a gente tem alguma perspectiva para os próximos dias? Sim, pessoal, infelizmente o gráfico do Bitcoin, aqui no gráfico diário, ele está fazendo um padrão nada bonito que parece estar sendo rompido para baixo, tá? Embora tenha aquela sombra ali do dia 13 de maio, que ficou uma sombra bem, vamos dizer assim, uma sombra que alguns podem não considerar a existência desse padrão aqui pelo fato daquela sombra. O que a gente tem, pessoal? A gente tem ali um padrão que parece ser uma bandeira de baixa no gráfico diário. Se a gente projetar essa última queda, a última pernada de queda aí, projetar essa bandeira de baixa para baixo, o alvo para o Bitcoin estaria ali na região dos 21 mil dólares, seria o alvo dessa bandeira de baixa no diário, tá, pessoal? Então, graficamente, está tudo muito ruim para o Bitcoin, está tudo indicando que ele pode cair mais nos próximos dias, beleza? Então, infelizmente, esses são os padrões gráficos que a gente tem no momento, tá? Uma bandeira de baixa no semanal com alvo ali nos 18, uma bandeira de baixa no gráfico diário com alvo ali nos 20. Ah, Tainan, quer dizer que vai nos 20 amanhã? Não, tá? Mas, pessoal, lembrando, essa semana a gente vai ter indicadores macroeconômicos extremamente importantes sendo divulgados e na quarta-feira a gente vai ter ali o Fed se pronunciando. A gente não sabe exatamente qual vai ser a postura dele, tá? Muita coisa já está no preço, o mercado já espera uma alta de 0,5%. É meio improvável que aconteça uma alta de 0,75%, mas se acontecer uma alta de 0,75%,
aí eu provavelmente seria catastrófico, porque o mercado ele não está esperando isso, tá? O mercado está esperando 0,5%. Acredito que o Fed não vai fazer igual o Banco Central da Austrália fez essa semana, de subir a taxa de juros acima do esperado, mas o discurso, pessoal, na hora do perguntas e respostas, principalmente, pode gerar algumas reações inesperadas no mercado, tá? Então, uma semana aí complicada e por isso eu não gosto de ficar fazendo day trade, principalmente em semana de Fed, pessoal. O mercado fica extremamente volátil, você nunca sabe o que eles vão falar e muito menos como o mercado vai interpretar as falas deles. Bem, pessoal, a semana, segunda-feira, vai começar sendo um dia tranquilo em termos de indicadores, tá? Mas a gente vai ter as bolsas aí que vão provavelmente estar aí precificando um movimento mais duro do Fed. E, pessoal, a coisa começa a ficar mais complicada na terça-feira, às 9h30 da manhã. Por quê, pessoal? A gente vai ter aí a divulgação do IPP, Índice de Preço ao Produtor, lá dos Estados Unidos. E esse dado, pessoal, relativo ao mês de maio, ele também tem a ver com a inflação, viu, pessoal? E se vier acima do esperado, pode ser ruim e pode jogar mais um balde de água fria nos mercados que já não estão nada otimistas. Os mercados já estão precificando um cenário mais duro, aí, um Fed mais duro na próxima reunião, principalmente em termos de fala, em termos de perspectiva para as próximas subidas de juros. E, pessoal, na quarta-feira vai ser o dia, tá? A gente já começa às 9h30 da manhã com núcleo de vendas no varejo, depois às 11h30 tem um estoque de petróleo, depois às 3 horas da tarde começa as projeções econômicas do FONC, a declaração do FONC, às 3 horas da tarde também eles divulgam a nova taxa de juros, que é esperado 0,5%, e às 3h30 da tarde da quarta-feira a gente vai ter aí a coletiva de imprensa, que é quando eles respondem ali as perguntas dos jornalistas e de pessoas ligadas ao mercado. E, pessoal, sinceramente, acho que vai ser complicado, tá? Acho difícil esse IPP surpreender positivamente, o CPI da sexta-feira já surpreendeu negativamente. A gente tem, pessoal, petróleo subindo aí nas últimas semanas, desde a metade de maio. Petróleo subindo tende a jogar ainda mais inflação para cima, tá? Duvido que esse dado venha bom. Então, meus caros, para essa semana é isso, o dia mais importante é na quarta-feira, tá? Na quinta-feira a gente vai ter alguns dados ali de pedidos iniciais de seguro-desemprego, que saem toda semana. Na sexta-feira vamos ter discurso do Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. E, pessoal, o que o mercado quer saber agora é, será que vai ter novidade? Tá, isso a gente já vai saber na quarta-feira, quando os dirigentes ali, quando o Powell se pronunciar, responder perguntas e respostas. Será que vai ter alguma novidade em termos de política monetária? A inflação está dando sinais aí de que não vai ceder sozinha, né? De que não vai. A inflação por si só ela não vai se controlar, isso todo mundo já sabe. E o mercado quer saber, será que o Fed vai começar a subir mais rápido a taxa de juros? Será que eles vão anunciar alguma outra medida de reduzir o balanço mais rápido? O que será que vai acontecer? É isso que o mercado quer saber, pessoal. O mercado quer saber como que o Fed vai se portar daqui para frente. O mercado quer saber como que ele pode se preparar, tá? E, pessoal, o mercado, acredito que depois daquele dado de inflação da sexta-feira, como eu disse, vem esperando aí uma piora, tá? Vem esperando o Fed mais duro, vem esperando um Fed que fale algo aí que seja ruim para os mercados, né? Aperto monetário para controlar a inflação é ruim para os mercados, é diminuir a oferta de dólares, a maioria dos ativos eles são lastreados, não lastreados, mas cotados em dólares, indexados ao dólar, como é o caso do Bitcoin. Você olha Bitcoin contra o dólar, você olha o real brasileiro contra o dólar, você olha as outras moedas do mundo contra o dólar, enfim, pessoal, a maior parte dos ativos no comércio internacional são negociados em dólar, então você vai ter aí o Fed, que é a maior baleia do mundo, basicamente tentando valorizar a moeda dele, tá? Então, a gente deve prestar muita atenção nisso, a gente deve aguardar aí e não sair operando de qualquer jeito, viu, pessoal? Muita gente está perguntando aí o que eu estou fazendo, se é hora de entrar vendido, se é hora de entrar comprado no Bitcoin, como é que tá aquela minha operação. Bem, pessoal, lá no dia 7 de junho desse mês, tá? Na última terça-feira, eu avisei, pessoal, por volta de 21 horas da noite, né, quando o Bitcoin estava ali na região dos 31 mil dólares, estava até um pouco que eu estava montando uma posição vendida, tá? Deixei uma ordem de venda, ou seja, venda nos mercados futuros, posição short em 31 mil dólares, outra ordem deixei em 32.300 dólares, tá? Então, duas ordens de venda, deixei meu stop em 33.100 dólares e, pessoal, deixei meu alvo 1 lá em 29.500, tá? Na sexta-feira o mercado caiu e pegou meu alvo 1, né? E quando pegou meu alvo 1,
aquela minha ordem de venda que não tinha sido pega, que era dos 32.300, eu cancelei para não correr risco de, caso o mercado subisse, ele voltar. O meu stop, que estava lá em 33.100, eu movimentei ele para o preço em que eu abri a operação, tá? Para 31 mil dólares. Ou seja, se acontecer agora do mercado subir de novo, depois de já ter batido o meu alvo, onde eu fechei um terço da posição, eu não perco mais, tá? O pior dos cenários aqui, eu vou sair com um pequeno lucro. Meu outro alvo, pessoal, está lá em 25.500 dólares, tá? Então ele está logo abaixo, o Bitcoin ainda não bateu. Se cair mais, provavelmente vai bater, tá? E meu último alvo está na região dos 22 mil dólares, que é a região próxima ali da média móvel de 200 semanas. Eu não quero ficar ali posicionado na venda perto dela, tá? Eu acho que o mercado ele pode fazer um movimento para cima rápido quando chegar lá. Eu acho, viu, pessoal? Não tenho certeza. Então, para garantir meu lucro, caso ele bata lá, eu já fecho completamente a posição ali em 22 mil dólares, beleza? Então essa é a minha posição, o mercado já começou aí, já bateu um alvo, agora falta bater um outro, batendo mais um outro alvo, eu vou realizando aí parcialmente, e é isso, pessoal, minha posição é essa. Tainan, mas por que você não colocou só um alvo lá em 22? Simples, pessoal, a incerteza, tá? No mercado a gente não pode agir como se a gente soubesse. O Bitcoin tá andando de lado aí. Não pode agir como se a gente soubesse o que vai acontecer, porque a gente não sabe, a gente não tem a menor ideia. Bitcoin está andando de lado entre 32 e 28 mil dólares desde maio, tá? Desde o dia 10 de maio. Tá preso nesse range, então eu não gostaria de apostar todas as minhas fichas que ele iria sair desse range, então por isso eu fiz esse sistema, tá? Bateu meu alvo 1, já desci meu stop para o preço de entrada e cancelei minha outra ordem. Por quê? Porque assim eu não corro risco de perder se ele bater aqui nesse suporte, que ele já bateu algumas vezes, e subir, como ele fez lá por volta do dia 25 de maio e por volta do dia 10 de maio, tá? Então eu sei que tem uma região de suporte aqui, eu já começo a realizar lucro. Se ele conseguir cair para essa outra região de suporte aqui, vou estar vendendo mais um pouco, porque essa região aqui a gente vê pela força do movimento de alta que teve aqui quando o Bitcoin bateu ali na região dos 25 mil dólares, lá no dia 12 de maio, ele subiu forte, então eu sei que é uma região que pode, pelo menos no curto prazo ali, ser suporte, tá? Então eu não vou apostar contra ela, e assim eu vou fechando minha posição aos poucos e garantindo meu lucro aos poucos, beleza? Tudo sempre com muita estratégia, sempre tentando aí fazer as coisas da forma mais segura possível para evitar de perder. Afinal, no bear market a gente tem que proteger o nosso patrimônio para quando os preços das criptomoedas estiverem bem descontados, a gente começar a comprar para hold, pensando no bull market. Acho que ainda não está no momento, tá, pessoal? Acho que a maioria das altcoins ainda tem muito para cair. Ethereum, pessoal, o que está acontecendo? Muita gente está falando que deu um problema aí na Ethereum nos últimos dias, né? E, pessoal, a Ethereum já começou a cair forte. Lembrando, pessoal, a Ethereum normalmente é um termômetro aí para altcoins, tá? Então, a Ethereum caindo desse jeito não é nada legal para as outras altcoins. O que eu vejo aqui no gráfico da Ethereum, pessoal? Bem, eu particularmente vejo duas coisas, tá? Algumas pessoas estão falando que aqui tem um ombro, cabeça a ombro, né? Algumas pessoas estão vendo aqui no gráfico mensal, tá? A gente está falando gráfico mensal. Esses movimentos no gráfico mensal demoram muito. E outros estão falando aqui que tem um topo duplo, tá? A questão aqui, pessoal, é que os dois caminhos levam a Roma, tá? As duas figuras aqui nesse caso vão ter a projeção mais ou menos parecida, tá? E a Ethereum parece estar rompendo o que na minha visão é um topo duplo, tá? Mas quem achar que é um ombro, cabeça a ombro, os dois padrões estão indicando que ela vai para o mesmo lugar, então não acho que faz muita diferença. E, pessoal, se a gente projetar para baixo esse topo duplo aqui, o alvo está ali na região dos 700 dólares, tá? Tainan, vai hoje? Não, a gente está falando de um gráfico semanal, mensal, tá? A gente está falando de um tempo gráfico, pessoal, onde as coisas demoram meses, semanas para acontecer, às vezes até anos para acontecer, tá? Então, é algo que não é rápido, mas o mercado está indicando isso, tá? E Tainan, Ethereum indo a 600 dólares, quer dizer que ela vai chegar ali e não cai mais? Infelizmente não dá para afirmar uma coisa dessas, viu, pessoal? Sempre pode cair mais, tá? Mas é o alvo da figura, é uma região ali que também a gente vê que já foi resistência e suporte lá em 2017, então é uma região aí que pode ser respeitada quando o mercado chegar lá, tá? Mas no geral é isso. Se a gente quiser uma análise mais de curto prazo aqui para Ethereum, pessoal, a única coisa que eu consigo ver aqui é um triângulo simétrico que foi rompido para baixo, tá? Eu consigo ver isso daqui na Ethereum. Esse triângulo simétrico, se a gente projetar ele para baixo, tá? Dependendo de como a pessoa projetar aqui, dá para desenhar ele mais completo aqui, tá? Enfim, se a pessoa projetar esse triângulo simétrico para baixo, pessoal, buscando um alvo aí para o gráfico diário, tá? Um alvo para os próximos dias, não um alvo no gráfico mensal, semanal, como aquele outro que eu mostrei lá de 700 dólares. O alvo seria na região dos 1.040 dólares aproximadamente para Ethereum, o alvo dessa figura que ela rompeu para baixo, tá? Então, Ethereum
perspectiva baixista. Cardano, Tainá, e a Cardano que você falou que ia subir esse mês? Pois é, pessoal, a Cardano ela tá resistindo até muito bem, dada o movimento do mercado, tá? Mas como eu comentei com vocês, eu comprei 1% da minha banca Cardano, e se eu ver que ela vai formar uma bandeira de baixa, assim como como o Bitcoin formou um outro padrão de continuação, como a a Ethereum formou um triângulo ali, também um padrão de continuação da tendência de baixa. Se eu achar que a Cardano vai morrer aqui, que ela não vai resistir e vai formar uma bandeira de baixa, aí eu vou me desfazer dela. Eu comprei só 1%, pessoal. Então, para ela me dar um prejuízo de 0,5% na banca, ela teria que cair 50%, tá? E eu acho que dá para mim sair antes de um movimento tão grande de queda. E, pessoal, é mais ou menos isso se acontecer. Se acontecer, ainda não aconteceu, de a Cardano romper essa bandeira de baixo para baixo, que seria perder ali os 48 centavos, o alvo seria nos 21 centavos de dólar, tá? Então, é bom tomar cuidado. Eu, particularmente, prefiro não me expor mais na Cardano, tá? A gente vai ter o hard fork para Cardano aí, que vai acontecer nesse mês, no final desse mês, provavelmente entre o dia 26 ou 30 de junho. Ele atrai capital, a Cardano tem até performado bem nos últimos dias se você comparar com outras moedas, mas como eu venho dizendo sempre, pessoal, para a Cardano ter uma performance boa em função desse hard fork, ela precisa que o Bitcoin e as outras criptomoedas fiquem pelo menos estáveis, tá? Não podemos ter queda, e o que a gente está vendo agora é o Bitcoin, infelizmente ele está cedendo, está acompanhando bolsas americanas nas últimas semanas, e bolsas americanas nesse contexto da economia americana, de risco de recessão, de inflação elevada, não tem jeito, viu, pessoal? É ruim para bolsas americanas e acaba puxando tudo para baixo. Essa é a dinâmica do momento. Tainan, e o dólar? Me fala aí o que você acha do dólar aqui no Brasil, né? Dólar contra o real. Será que o dólar agora ele vai subir mais? Né? Será que o dólar agora ele vai subir muito? O que está acontecendo? Para onde que vai? Bem, pessoal, uma coisa que eu observei aqui no dólar, tá? Desde 2020, quando ele bateu ali acima dos R$ 5, né? O que acontece, pessoal? A gente vê que por volta do mês de junho, tá? O primeiro semestre dos anos aí, dos últimos 2 anos, aconteceu por volta do mês de junho, observem só, pessoal, mês de junho, tá? No mês de junho, o dólar fez fundos, tá? Ele caiu. Uma das possíveis explicações é questões aí ligadas à exportação do Brasil, né? O Brasil, a gente sabe que o Brasil é um país agroexportador, tá? Exporta muitas commodities, principalmente commodities agrícolas, e a safra de muitas das commodities são exportadas, como por exemplo o caso da soja, que é uma das mais exportadas, ela ocorre principalmente no primeiro semestre, tá? Então, o primeiro semestre você tem um fluxo de entrada ali por parte de exportação, isso sozinho não explica o movimento, mas é um dos fatores, tá? E, pessoal, a gente vê que depois, no segundo semestre de 2020, depois do dólar ter batido lá em junho de 2020, no início de junho, abaixo de R$ 5, né, em 4,88, depois foi alta até o final do ano de 2020, tá? A gente vê que até novembro de 2020 o dólar subiu. Aí a gente vê o mesmo padrão lá em 2021, pessoal. O que aconteceu em 2021? O dólar caiu ali no primeiro semestre, de março até o mês de junho, ele deu uma queda forte, tá? E o que aconteceu depois? No segundo semestre, de junho para frente, o dólar foi só subindo, chegando a bater quase 5,80, tá? Então a gente vê esse padrão. Não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa, até porque agora a gente tem um cenário um pouco diferente. A gente tem a taxa de juros muito alta no Brasil, atraindo muito capital para o Brasil, mas a questão é até quando isso vai aguentar, tá? E pessoal, a gente está tendo um problema, tá? Não vou entrar em questões políticas aqui, porque eu sei que esse tipo de coisa não vai agregar a nossa discussão, mas a gente está tendo aí o risco de o rompimento dos tetos, a gente está tendo o risco de descontrole fiscal nas contas públicas, tá? Isso deixa o mercado um pouco com receio de estar posicionado em real. Se o Brasil começar a gastar mais aí com questões ligadas a tentar subsidiar combustíveis que estão subindo no mundo inteiro, subsidiar aqui dentro do Brasil, né? Isso é bom para a população, mas isso pode ter um efeito negativo em termos de mercado, tá? Porque o Brasil vai estar aí fazendo dívida para pagar gasolina, e se ele faz dívida, ele vai ter que pagar essa dívida algum dia, e o mercado vai começar a achar mais arriscado emprestar dinheiro para o Brasil, se ele continuar fazendo mais dívida, aumentando a dívida dele de forma, vamos dizer assim, sem pensar muito no futuro, tá? Então isso é negativo para o dólar. E, pessoal, outra coisa que eu acredito que pode fazer o dólar ter uma performance nesse segundo semestre de subir novamente é a questão externa, tá? A gente tem também o Fed, o maior banco central do mundo, os maiores, aliás, o Fed, o Banco Central
dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu aí prestes a subirem os juros muito forte. E a gente está passando um contexto, pessoal, que a gente nunca viu, tá? Se esses bancos centrais sobem os juros de forma rápida, começam a tornar a moeda deles, o carrego das moedas deles mais atrativas, isso tende a ter um efeito muito negativo para moedas de países emergentes, como é o caso do real, tá? Então tende a fazer o real desvalorizar frente a essas moedas e frente ao dólar, principalmente, caso não ocorra algo aí para salvar o pescoço do real, entre aspas, tá? Então, essa é a minha linha de raciocínio, é isso que eu estou considerando, pessoal, e penso que a gente está num contexto delicado e eu acho difícil aí o real conseguir manter uma boa performance daqui para frente, tá? Acho, não dá para afirmar nada, né? Mercado tá sempre mudando, mas é complicado. E pessoal, se o real passar ali acima dos 5,22 novamente, que eu vejo, tá? Eu vou ver eu vou acreditar que ele está formando um fundo duplo aqui, tá? Se ele formar um fundo duplo, pessoal, aí é complicado, tá? Porque se ele formar, se acontecer dele passar acima dos 5,22 ali, esse fundo duplo teria alvo lá no 5,80 de novo, tá? Então o real poderia ali voltar naqueles patamares que a gente já viu ele alto, o dólar aqui no Brasil poderia voltar naqueles patamares em que a gente já viu lá em maio de 2020, quando estourou a pandemia, lá em outubro de 2020, lá em março de 2021 e também no final de 2021, tá? Então é algo para a gente prestar atenção, beleza? Bem, pessoal, para a semana é isso. Para mim, os mercados estão aí num contexto difícil, tá? E eu não consigo ver algo muito positivo para os mercados nessa semana e sigo naquela posição vendida aí de olho aqui na Cardano. Se ela formar essa bandeira de baixa, eu vou me desfazer dela. Essa é a minha intenção no momento, beleza? Bem, pessoal, no mais desejo a vocês aí uma ótima semana, um bom domingão, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!